E aí galera concurseira, tudo bem pessoal? Saiu aí o tão esperado do concurso da Guarda Civil Municipal de Boa Vista. E nós vamos trabalhar com vocês aí a matéria de informática, beleza? Então quem tem o sonho aí de ser concursado aí, servidor público, tá aí uma grande oportunidade. Beleza pessoal? Nós estamos aí com a disciplina de informática, como já falei. E nós já vimos o edital e são 14 tópicos que nós vamos abordar. E o primeiro dele é conceito sobre informática, hardware e software, beleza? Eu sou Fábio Nogueira, técnico em informática pelo Instituto Federal e gestor de TI pela Unimp, tá bom pessoal? Não é nosso objetivo aqui cansar vocês com teorias, não. A nossa ideia aqui é ser prático, objetivo e ajudar você a acertar as 10 questões de informática, que junto com o seu conhecimento e sua nota nas outras disciplinas, vai ajudar você a ser aí, a alcançar a tão sonhada vaga deste concurso, beleza? Então vamos lá. Primeiro lá, definição de hardware, né? Hardware é a parte física de um sistema computacional. Nós chamamos de hardware qualquer parte do computador que você consiga pegar, beleza? Aí nós temos aí alguns exemplos: computador, gabinete, mouse, teclado, webcam, roteador, impressora. Todos esses são exemplos de hardware. Dentro de hardware, nós temos a classificação dos computadores, que é muito comum cair em prova. E a primeira delas é o mainframe. mainframe é um computador de grande porte dedicado ao processamento de grandes volumes de dados com alto desempenho, performance, escalabilidade e segurança. São utilizados muito em bancos, né, em grandes empresas de telefonia e aviação, beleza? Esse mainframe aí é do Google, correto? E em questão de concurso cai sempre assim: computador com grande capacidade de processamento, ou que processa grande volume de dados, né, com alta performance, desempenho, escalabilidade e alta segurança, está se referindo ao mainframe, beleza pessoal? Segundo tópico dentro da classificação de computadores são os microcomputadores. Existe o meio termo entre o mainframe e o microcomputador, que é o mini computador. O mini computador são computadores de médio porte, né, geralmente estações de trabalho e servidores, mas hoje já não se utiliza tanto, porque os microcomputadores, devido à sua capacidade de processamento, já conseguem dar boas soluções para servidores para a estação de trabalho. Então hoje, principalmente são mainframe e microcomputadores. Então o que são microcomputadores? São computadores de pequeno porte destinado a uso pessoal, né, que é o PC, ou destinado ao usuário final, né, ao usuário comum. Tá certo, pessoal? Os microcomputadores, eles podem ser divididos aí em dois tipos: os desktops e os portáteis, né? Desktops são os computadores de mesa, que nós por vezes chamamos de gabinete, de CPU, né? Erroneamente, certo? O nome mesmo é desktop. E nós temos os portáteis, que são os notebooks, ultrabook, tablets, smartphones, os PDAs e outros exemplos. Tá bom, pessoal? Vamos aqui para uma questão para a gente conseguir entender isso aí melhor, tá? Nós temos a prova do IFE do Espírito Santo, 2017, e a prova vem assim: sobre a classificação dos computadores quanto ao porte em face do que é oferecido atualmente, associe a segunda coluna com a primeira. E ele traz 5 tipos de computadores: mainframe, supercomputador, microcomputador, computador portátil, computador de mão, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, utilizado quando o problema é tempo de cálculo. Como nós não vimos ainda isso, vamos considerar que nós não sabemos o que é. Segunda parte, computador dedicado ao processamento de grandes volumes de informação. Aí já ficou fácil, né, pessoal? mainframe, nós já falamos que são os computadores dedicados ao processamento de grandes volumes de informação. Então nós já sabemos que a segunda opção aí, ela é um mainframe. Então, põe o número 1 aí do lado, tá bem? Aí lá, também conhecido como laptop ou notebook, né? Aí ficou fácil também, pessoal. Computador portátil, nós vimos isso aí. Então a terceira da fileira aí, ela vai pegar o número 4. Também conhecido como handheld ou PDA. Tá certo, pessoal? Isso aí também tá fácil, são computadores de mão. Computador de pequeno porte para uso pessoal, nós também já falamos que é um microcomputador. Então automaticamente ficou fácil saber que a primeira é o supercomputador utilizado quando o problema é tempo de cálculo, pessoal. Aí, pessoal, agora ficou fácil, né? Ficou fácil para você aí. Então vamos lá, qual é a questão correta? A questão correta aí, pessoal, é a letra B, certo? 2, 1, 4, 5 e 3, tá bom, pessoal? Esse é o gabarito é a letra B, beleza? Então vamos seguir. Hardware, né? Dentro de hardware nós temos os conceitos dos componentes de computador. Nós temos aí um gabinete, né?
a casca, que é o gabinete, e dentro do gabinete nós temos esses componentes. Tá bom, pessoal? Placa-mãe, processador, HD, memória e fonte. Aqui eu vou dar aqui alguns conceitos que é muito comum cair em prova. Primeiro, placa-mãe. Dentro da placa-mãe, nós trabalhamos com a ideia de on-board e off-board. On-board é aquilo que está já ligado diretamente na placa-mãe, como as saídas que tem no final da placa-mãe, saída de áudio e vídeo, saída de rede, saída de vídeo, né? Tudo isso são on-board, estão ligados na placa, já vem de fábrica assim, são soldados na placa, certo? E aí nós temos, por exemplo, se você quiser botar uma placa de vídeo no seu computador, né, nós chamamos isso de off-board, ela não vem na placa, você vai ligar ela na placa à parte em um slot, tá certo, pessoal? Aproveitando aqui dentro de placa-mãe, também é interessante você saber que o lugar onde você encaixa o processador nós chamamos de socket, e o lugar onde você vai encaixar as memórias e as placas off-board nós chamamos de slot, beleza? Processador. Hoje existem duas marcas principais de processador, que é a Intel e a AMD. Interessante você saber disso. O processador ele tem um funcionamento muito interessante. Ele é dividido em duas partes. É a unidade de lógica e aritmética e a unidade de controle. A unidade de controle vai fazer os registros de todas as informações que está sendo pedido ao processador. E a unidade de lógica e aritmética vai fazer os cálculos e vai fazer as operações lógicas entre verdadeiro e falso, positivo e negativo, e assim o seu computador vai fazer o processamento dos dados. Quando falamos em HD, também nós temos aí dois tipos, o HDD, né, que é esse HD normal, magnético, disco rígido, e nós temos o SSD, né, que é o novo HD que hoje já está mais comum, né, nós sabemos disso, certo? Esse HD SSD, em relação ao disco magnético, ele em qualidade, em vantagem, nós temos a velocidade dele, que chega a ser 10 vezes mais rápido do que o HD normal. Nós temos também de vantagem o ruído, ele é zero ruído. Temos também de vantagem a energia, ele gasta bem menos energia, certo? E nós temos as desvantagens, né? Capacidade baixa de armazenamento e alto custo, principalmente, tá bom, pessoal? Mas aí é muito interessante, vocês sabem que existem os dois e comparação entre eles também é frequente e corriqueiro em provas. Memória. Hoje, memória nós trabalhamos principalmente com três tipos. São a memória principal, a memória secundária e a memória auxiliar. A memória principal é a memória RAM, né? Ela é uma memória não volátil, certo? Não, ela é uma memória volátil. Quando você desliga o computador, você perde as informações dessa memória. Ela é a memória principal. Nós temos a memória secundária, certo? Que é a memória ROM. São memórias onde nós armazenamos os firmwares, né? E outros softwares, certo? E nós temos a memória auxiliar, que é principalmente a memória cache, dividida em três níveis, L1, L2 e L3. Conforme for havendo questões, nós vamos explicando isso melhor. E a fonte, beleza, pessoal? Esses são os principais componentes do computador. Aí nós temos uma questão aí do TRT de 2013, feito pela FCC, tá bom? Assim, Maria estava interessada em comprar um computador e leu no jornal o seguinte anúncio: PC com processador Intel Core i3, 8 GHz, 8 GB de RAM, 1 TB de HD, cache L3 de 8 MB, monitor LCD 18.5, placa de rede 10/100, né, MB por segundo. Estão inclusos o mouse, teclado e a caixa de som, por apenas R$ 1.348,10. Aí ele continua. A definição de algum dos termos presentes nessa configuração é apresentada a seguir. E ele vai. É uma memória volátil para gravação e leitura que permite o acesso direto a qualquer um dos endereços disponíveis de forma bastante rápida. De que ele está falando aí, pessoal? Ele está falando da memória principal, da memória RAM, tá certo? Ela é volátil, né? Ela é para gravação e leitura e de fato ela tem acesso, né, de forma rápida a todos os endereços disponíveis, tá certo? Ele continua. 2. É um sistema de armazenamento de alta capacidade que, por não ser volátil, é destinado ao armazenamento de arquivos e programas. Nós já falamos isso aí, né, pessoal? Ficou fácil também. O HD aí é a segunda opção, né? Armazenamento aí de forma fixa, né? Não volátil, não desliga, né? E com alta capacidade de armazenamento. HD normal, HD magnético, beleza? Terceiro. É normalmente o componente mais complexo e frequentemente o mais caro do computador, apesar de realizar, entre outras operações, os cálculos
e comparações que levam à tomada de decisão. Necessita de diversos outros componentes do computador para realizar suas funções. Ele está falando de quem, pessoal? Do processador, né, pessoal? Então, aí dos 7. Então, tá fácil nós acertarmos a questão. Os itens 1, 2 e 3 definem respectivamente. A resposta certa é a letra A, memória RAM, HD e processador Intel Core i7. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Acredito que não, foi bem fácil, né? Vamos lá. Dentro de hardware ainda temos que ter em mente a ideia de periféricos, né? Dispositivo de entrada e de saída, né? É input e output, né? Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Nós temos dispositivos só de entrada, dispositivos só de saída e os dispositivos mistos que fazem entrada e saída, e onde muita gente erra a questão, né? Achar que, por exemplo, o dispositivo é só de saída e ele também fazer o papel de um dispositivo de entrada. Tá certo, pessoal? Então, muito cuidado. Um exemplo disso nós vamos ver na questão a seguir aí, pessoal. Correios 2011 da CESP diz assim: entre os componentes periféricos de um computador, constitui respectivamente exemplos de dispositivo de entrada e de saída de dados de um computador. Ou seja, ele quer um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída. Vamos analisar as alternativas? Letra A, o mouse e o teclado. Ambos eles são dispositivos de entrada, eles entram informação no computador, então os dois são dispositivos de entrada. Letra B, impressora e microfone. A impressora, só impressora, ela é um dispositivo de saída. Se ela for uma impressora multifuncional, ela faz papel também de scanner, sendo um dispositivo de entrada e saída. Como nós só diz impressora, nós a consideramos como um dispositivo de saída. E o microfone é um dispositivo de entrada, certo? Só que ele pede respectivamente um de entrada e de saída. E aí nós temos um de saída e um de entrada na ordem errada. C, uma impressora e um monitor LCD, ambos são dispositivos de saída. Um teclado e um microfone, ambos são dispositivos de entrada. E na letra E nós temos a nossa questão, a nossa resposta certa. O mouse é um dispositivo de entrada e o LCD e o monitor LCD é um dispositivo de saída, certo? Se fosse um monitor touchscreen, nós estaríamos falando de um dispositivo misto de entrada e saída, tá bom, pessoal? Então a nossa alternativa aí é a letra E, a nossa questão. Então vamos agora ver um pouco de software, pessoal. O que é software? É uma sequência de instruções lógicas escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas, né? Também pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador, né? A gente sempre diz que entre a definição de hardware e software, que eles costumam tentar confundir, uma professora da faculdade ela nos ensinou da seguinte maneira, que o hardware é o que você chuta e o software é o que você xinga. Como assim, Fábio? Quando dá algum problema no computador, aquilo que você consegue chutar, nós chamamos de hardware, e aquilo que você não consegue chutar, nós chamamos de software, né? Que ela costuma dizer que era aquilo que você xinga, né? Por exemplo, se tu abriu o teu Word lá, vai editar um texto lá e o Word travou. Tu não vai conseguir pegar o Word, não vai conseguir fazer nada com o Word, porque o Word é um software, tá certo? Agora, se teu computador tá travando, não quer ligar lá, tu pode achar que é o teu computador e começar a chutar ele lá. E aí esse seria o hardware, beleza, pessoal? Vamos seguir? Então lá, software. Tipo de software, né? O primeiro tipo de software é o software básico, né? São programas utilizados para o funcionamento do sistema. Ele é capaz de gerar um ambiente de interação entre máquina e usuário. Exemplo, sistema operacional, linguagem de programação e compiladores, né? Essa linguagem de programação e compiladores é mais a questão da programação mesmo, tá certo, pessoal? Mas o básico nosso principal é o sistema operacional, né? O SO, que é o software mais importante do computador. Ele é instalado em uma área especial dentro do disco rígido e é carregado para a memória RAM toda vez que o computador é ligado. E ele é quem controla os recursos do computador. Então o sistema operacional ele é o software básico do computador. Um computador não inicia sem o sistema operacional. Cuidado com as pegadinhas. Um computador sem o sistema ele liga, mas ele não inicia. Ele só inicia com o sistema operacional. Certo, pessoal? E o software tem o software básico, nós já vimos, e tem o software aplicativo e o software utilitário. Os softwares aplicativos são programas utilizados pelo usuário para auxiliar nas tarefas realizadas no dia a dia. São editores de texto, como o Word, navegadores como o Chrome, planilhas eletrônicas como o Excel, programas gráficos como o Photoshop ou o CorelDRAW. Tá certo, pessoal? Tudo isso são programas aplicativos. E nós temos utilitários, que são programas que permitem ao usuário realizar tarefas adicionais àquelas oferecidas pelo sistema operacional. Aí nós temos o zip, por exemplo, como um WinRAR, que é um
de arquivo, né, que a gente chama de compactador e descompactador de arquivo. Nós temos o antivírus, né, como o Avast, o Avira, entre outros. Nós temos desfragmentador de unidade de disco, vírus e uma série de outros softwares que são softwares utilitários, tá certo, pessoal? Tipo de software, firmware e drive. Eu trouxe aqui dois softwares em destaque que são comuns cair em prova, tá? Primeiro, definição de drive. Drive são programas responsáveis pela comunicação entre sistema operacional e computador e o hardware conectado a ele, tá certo, pessoal? Tu vai instalar uma placa de vídeo off-board no seu computador. Seu computador não nasceu com aquela placa, não foi feito com aquela placa. Ele precisa que seja instalado um drive, né? Um programa que vai comunicar com o sistema operacional. E esse programa nós chamamos de drive. Hoje a maioria dos computadores eles têm a tecnologia plug and play, né? Você conecta e usa, certo? Você conecta, o computador já reconhece e utiliza. Quando não, vem com CD com drive, você pode baixar na internet. O firmware é um conjunto de programas que vem de fábrica armazenado na memória RAM. Memória ROM. Tá certo, pessoal? E aí eu trouxe aí a BIOS, Setup, CMOS e o POST. A BIOS é de fato o firmware, né? O que é o firmware? É as instruções que vêm na memória ROM, certo? O setup é a configuração, é aquele menu. Quando você vai formatar o computador, você entra no menu para digitar data e hora, escolher sequência de boot. Tudo isso aí, quem faz é o setup, tá? E essas configurações, elas são salvas dentro da BIOS, tá? A BIOS aqui é o software, é o firmware. O CMOS aqui é a memória de configuração. CMOS não é software. CMOS é hardware. CMOS é a memória que armazena a BIOS e o setup, tá bom? E nós temos o POST, né? Que é o firmware que faz o teste, que está dentro também da CMOS, que faz o teste dos componentes ligados no computador para poder iniciar. A BIOS, né? É o software que vai fazer a configuração dos dispositivos de entrada e saída, né? Input e output. Ele vai entrar e vai ver se eles estão todos instalados, vai fazer essa checagem, né? E o POST vai fazer a checagem do funcionamento dos dispositivos para poder iniciar o computador. Tá certo, pessoal? Uma questãozinha aqui para a gente entender melhor. Quando se liga um computador do tipo PC, ele busca a memória ROM, um firmware que contém instruções para a inicialização do computador. Este firmware é conhecido como, né? Qual é o nome desse firmware? Né? Não é assembly, e aí não é bootstrap, e não é boot, né? Então nós ficaríamos entre a BIOS e o setup. Só que eu falei para vocês, setup ele é só um menu de configuração. O firmware mesmo é a BIOS, certo? Que está dentro da memória ROM chamada CMOS. Beleza, pessoal? Tranquilo? Outra questão, né? PM São Paulo, certo? 2014, diz assim: drives são softwares indispensáveis para o funcionamento dos hardwares de um sistema operacional qualquer. Com relação a esses hardwares, analisa a assertiva abaixo. Primeiro, permite que o sistema operacional se comunique com o hardware, como uma impressora, por exemplo. Tá certo? 2. Os drivers podem ser fornecidos pelo próprio sistema operacional ou pelo fabricante do hardware adquirido. 3. Nem todos os drivers são desenvolvidos pelo fabricante do dispositivo a ser instalado. É correto o que se afirma em... Letra E, pessoal. Todas as três alternativas aí estão corretas, pessoal, tá bom? Pessoal, esse foi a matéria, essa foi o primeiro tópico, tá bom? Bem claro, bem objetivo. Acho que deu para entender bem. Essa semana ainda nós vamos fazer talvez sábado, vamos fazer uma lista de exercício aí, vamos postar aqui também, para a gente fixar isso aí melhor, tá bom, pessoal? De hardware e software, conceitos e definições, o que você precisa fazer para acertar as questões do concurso é isso, pessoal. É isso que eu passei para vocês. Estou dando para vocês o que vai cair. Pode estudar, pode memorizar, pode aprender, pratica com exercício, que você vai passar, vai fechar, vai tirar as 10 questões de informática, em nome de Jesus, beleza? Aí eu descobri que quanto mais eu estudo, mais sorte eu pareço ter nas provas, tá bom, pessoal? Então o certo aí é você estudar. Se você estudar, você vai conseguir passar, vai conseguir tirar uma excelente nota aí e vai ser concursado, beleza? Um abraço e até a próxima.